E aí galera das quatro rodas, tudo tranquilo? Já deu uma rodadinha hoje? Eu sou Alessandro Fernandes e você está no blog do cadeirante. O tema do vídeo de hoje é como adaptar a casa para um cadeirante. Por onde começar? O que não pode ficar de fora? Que móveis têm que ser trocados? Como devem ser as rampas? O que fazer para garantir o conforto do cadeirante? Vou tentar responder essas perguntas aqui. A primeira coisa que passa pela cabeça quando você pensa em adaptar a casa para um cadeirante é o tamanho e o custo da obra. Mas antes de sair quebrando a casa toda, é importante considerar qual tipo de cadeira de rodas será utilizado. Se a pessoa sofreu uma lesão baixa e tem os membros superiores intactos, ela vai se adaptar facilmente com uma cadeira monobloco, que é mais curta e é mais fácil fazer manobras em lugares reduzidos. Se for uma lesão alta, que comprometeu os membros superiores, a pessoa provavelmente vai precisar utilizar uma cadeira dobrável ou motorizada, então a necessidade de espaço é maior, portanto deverá fazer mais obras. De qualquer forma, eu vou abordar aqui as adaptações mínimas que devem ser feitas para receber um cadeirante e algumas avançadas que podem garantir mais conforto ao cadeirante. As adaptações mais importantes são relativas a entradas e passagens e ao banheiro. Vejam no vídeo minhas considerações. Primeira coisa para se adaptar numa casa, quando a pessoa vira cadeirante, quando precisa usar cadeira de rodas, são as entradas, as portas. As cadeiras de rodas normais, comuns, elas têm entre 60 e 68 centímetros de largura. E elas passam em portas de 70 centímetros, que é o padrão de porta. Então, se não for uma cadeira feita sob medida para pessoa obesa, uma coisa assim, as cadeiras passam em portas comuns, de 70 centímetros. Antigamente, as cadeiras dobráveis eram a maioria. Então, era difícil você conseguir fazer qualquer tipo de curva com a cadeira dobrável, por serem muito grandes. Hoje em dia, com as cadeiras monobloco, é mais fácil você conseguir fazer uma curva. Por exemplo, a minha cadeira dobrável, quando eu virei cadeirante, era impossível pensar num corredor como esse aqui. Hoje em dia, eu consigo fazer todas as curvas desse corredor com a cadeira monobloco. O que eu recomendo, antes de sair quebrando a casa toda, é fazer um teste com a cadeira. Pode pegar a cadeira de rodas emprestada ou alugada e testar nas curvas do apartamento, nas portas do apartamento. Essa aqui é uma curva fácil de mostrar como que é possível fazer com a cadeira monobloco. A entrada do meu quarto é uma quina e eu consigo fazer com a cadeira monobloco. A única adaptação que eu precisei fazer foi cortar um pedaço da parede ali para não estragar demais. A porta do banheiro é uma das primeiras adaptações a ser feita na casa que vai receber um cadeirante. Isso porque a cadeira de rodas comum não passa na porta do banheiro, que geralmente tem 60 centímetros. Então o ideal é abrir ela pelo menos para 70 centímetros para poder entrar com a cadeira de rodas e lá dentro fazer transferências. Se for uma situação provisória, dá para utilizar a cadeira de banho para entrar no banheiro. Cadeira de banho que não tenha rodas grandes, mas aí o cadeirante vai ter que ser empurrado até o banheiro e vai dar ajuda para tudo lá dentro. O ideal é que ele possa entrar com a própria cadeira de rodas no banheiro ou com a cadeira de banho de rodas grandes. Outra coisa muito importante que eu já falei aqui no canal são portas de correr. Isso facilita muito a vida do cadeirante. Tanto na porta do banheiro, já que tem que quebrar a porta do banheiro mesmo, sugiro já colocar uma porta de correr, quanto na porta do armário. Além da porta do banheiro, a primeira coisa a ser adaptada no banheiro para cadeirante é a mangueirinha do chuveirinho. Exatamente. É importante comprar uma mangueira de chuveirinho grande, bem comprida, para que o cadeirante possa se lavar sozinho. A segunda coisa para se comprar para um cadeirante, depois da cadeira de rodas, é uma cadeira de banho. Se não for uma situação provisória, se for uma situação permanente de cadeirante, eu recomendo comprar uma cadeira de rodas com rodas grandes. Isso dá autonomia para o cadeirante. Pode tocar a cadeira sozinho, ir para o banheiro sozinho, sair do banheiro sozinho. Esse modelo não vem com esse assento.
Eu comprei esse assento por ser mais confortável. O assento que vem nessas cadeiras de banho é horrível. É muito duro e desconfortável. Mesmo se você for comprar uma cadeira de banho de rodas pequenas, aquela mais estreita, que passa na porta de banheiro comum, não cometa o erro de comprar este modelo. Essa cadeira não é para cadeirante. Essa cadeira é para idoso, porque os braços não são móveis. Essa cadeira é para pessoa que pode se levantar e pode sentar. Se for comprar uma cadeira de banho de rodas pequenas, compre esse modelo. Um detalhe importante em um banheiro para cadeirante é que a pia seja vazada, não haja armário embaixo da pia, para que o cadeirante possa chegar até a pia e utilizar ela com conforto. O ideal é que você tenha espaço embaixo da pia para que a cadeira de rodas entre. A cadeira de rodas ou a cadeira de banho entre. Outro detalhe importante para se observar no quarto de um cadeirante é a altura da cama. Isso é fundamental para facilitar as transferências. A cama tem que ser da altura do assento da cadeira de rodas. Assim você consegue fazer as transferências com mais facilidade. Para fazer isso muitas vezes é simples. Basta você colocar um pé um pouco maior na cama. Se for uma cama box, você pode colocar pés maiores ou solicitar ela com pés maiores. Se for uma cama de madeira, é só mudar a cabeceira e o pé da cama. Além da cama precisar ser da altura da cadeira de rodas, tem uma coisa que eu recomendo sempre, que é esse colchão com pillow top, que é essa abazinha aqui. Isso aqui ajuda muito na hora da gente levantar. Deitado, segurar aqui para levantar é uma ajuda grande no dia a dia. Eu recomendo sempre ter esse tipo de acessório no colchão. Nos demais aposentos da casa é importante garantir pleno acesso ao cadeirante. Qualquer lugar que tenha um degrau ou um desnível, sempre que possível é importante colocar uma rampa, né? No caso aqui eu tinha um degrau de um lado e 2 degraus do outro. Eu coloquei uma rampa de cimento de um lado, não atrapalhou tanto o espaço do quarto, e do lado de fora eu coloquei uma rampa de metal. O material da rampa vai depender de cada aposento. Importante frisar que as rampas devem obedecer às medidas mínimas estabelecidas pela NBR 9050, que visam garantir segurança ao cadeirante, com corrimão e piso antiderrapante. O ideal é contar com o auxílio de um profissional que entenda bem do assunto. Já há algum tempo eu faço projetos de acessibilidade para residências, comércio e até indústrias, seguindo a NBR 9050. Eu vou deixar no link da descrição o endereço do blog em que eu registro esses projetos. E tem o meu contato também. Alguns clientes pedem para que eu faça o projeto de rampa fora os limites da norma, para que não fique muito feio ou por questões de espaço. Mas é fundamental que esses limites sejam respeitados. Por isso tem aqui ao meu lado o arquiteto Bruno Fernandes, que vai falar um pouco mais sobre isso. Então, pessoal, o entendimento da norma é importante porque ela vai garantir que os cadeirantes, as pessoas com dificuldade de locomoção, consigam fazer o uso autônomo desses equipamentos, né? Acessar os ambientes, utilizar os banheiros de forma autônoma. Quer dizer que eles sozinhos, sem a ajuda de ninguém, conseguiriam então subir nessa rampa. Para isso, essa rampa tem que ter uma inclinação máxima, que é admitida pela norma. Conforme essa rampa vai vencendo os desníveis, são necessárias uma série de itens que o projeto de construção da rampa tem que atender. Essa norma, a NBR 9050, foi desenvolvida pela Associação Brasileira de Normas Técnicas, através de uma série de estudos que, ao longo do tempo, desenvolvido com pessoas com vários tipos de deficiência, com baixa possibilidade de locomoção, para que se chegasse nesses valores que a norma exige. Além disso, a norma é regulamentada por um decreto de lei federal de 2004, então todas as reformas e novos projetos de edificações devem atender aos itens da norma para serem considerados como ambientes acessíveis. Uma coisa que pouca gente presta atenção é a altura dos armários. Armários como esse aqui, eles têm que ter uma altura suficiente para que o pé possa passar por baixo
sem machucar, sem encostar. Eu já fui vítima de armários mais baixos, machuquei o pé, já arranquei a unha. Então a coisa que eu recomendo sempre observar em casa de cadeirante é a altura dos armários. Isso vale também para prateleiras. Qualquer prateleira que haja pela casa, é importante observar que elas fiquem numa altura suficiente para que o cadeirante passe por baixo ou que não machuque o cadeirante. Outro móvel que precisa ser adaptado para um cadeirante é o sofá. O sofá, assim como a cama, ele deve ter a altura da cadeira de rodas para facilitar a transferência. Nesse caso, basta colocar pés mais altos no sofá e ele fica na altura suficiente. Exemplo aqui, o sofá que eu utilizo. Eu sempre recomendo um sofá com chaise para que as pernas fiquem esticadas. Então eu coloquei aqui pés mais altos no sofá e ele ficou da altura da minha cadeira, o que facilita a minha transferência. Tem outro móvel da casa que demanda muita atenção quando você vai receber um cadeirante em casa, que é a mesa. A mesa, o ideal é que ela tenha pés paralelos, não tenha pés centrais, a não ser que tenha um vão suficiente para a cadeira de rodas entrar embaixo. No caso dessa mesa aqui, ela tem pé central, mas ela tem um vão muito grande e permite que o cadeirante entre com a cadeira embaixo. E chegue próximo o suficiente para conseguir utilizar a mesa sem dificuldade.